Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tensão entre os poderes. Relatório da CPI do crime organizado pede indiciamento de ministros do STF e de Paulo Gonet e acirra clima entre Congresso e Judiciário. De olho no Tetra, Gleisi dá adeus à articulação política e José Guimarães assume cargo com missão de aproximar Lula do Centrão. De olho no Povo, em entrevista, Lula promete mais políticas públicas e fala de divergências com a Faria Lima. Porque eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. Escândalo Master. Mensagens revelam pressão de Ibanez ao BRB para a compra do banco de Daniel Vorcaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Ao meu lado eu tenho o Chico Sá. Chico, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, querida. Que coisa boa. Você sabe que hoje, na redação, nosso diretor, o Guilherme Bessi, o pessoal estava me perguntando por que você sempre começa o programa rindo? Eu falei, gente, mas como? Eu tenho do meu lado o Chico todo dia. A resenha aqui anterior é alto nível. É verdade. Fofoca. Mas não tem como, né, gente? Com esse time não tem como começar de mau humor esse programa. Aí é uma forma, né, da gente aguentar essa realidade tão que é pesada. Tosca, pesada, né? É um país que, com tudo que a gente viu no governo Bolsonaro, você vê metade do país apostando no filho. Que diabo esse povo tem na cabeça, meu Deus do céu? A gente vai tentar entender isso depois, trazendo os detalhes dessa pesquisa. Tem convidado também para analisar esses números. Também olhar para o resultado da CPI do crime organizado lá em Brasília. Falando em Brasília, a Alice Maciel já está a posto para conversar com a gente nessa terça. Alice, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu fico aqui de Brasília com inveja de estar aí no estúdio com vocês. Opa, Alice. A Alice já está convidada aqui para sentar nessa mesa. Tem que fazer aqui uma sexta-feira com a gente. É isso. Já fica o convite, viu, Alice? Mas estamos gostando muito da sua presença aqui durante as férias da Elô. Está sendo muito bom. Para falar hoje desse relatório final da CPI do crime organizado, gente, bastante delicado esse momento, hein? Foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB, e como você já está vendo na nossa manchete, na sua tela, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O texto vai ser votado ainda hoje, então informação a gente traz ao longo do programa para você, qualquer atualização, apontando indícios de crime de responsabilidade por parte da PGR e dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O relator, a gente tem um trecho aqui da fala dele, ele disse que decidiu concentrar os indiciamentos em ministros do Supremo e no PGR, depois de decisões judiciais que dificultaram o avanço das investigações. Isso foi o que ele disse. A gente vai acompanhar agora. Vamos lá. Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF. Então, na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. Aí é uma boa pergunta da Manuela Borges, nossa repórter. Bela pergunta, porque, gente, CPI do crime organizado, não tem um miliciano, não tem ninguém do PCC, não tem o Beto Louco, não tem um Ciro Nogueira, senador colega dele, não tem nada assim que você visualiza como crime rotineiro do Brasil, né? E você mira apenas na Suprema Corte, é esquisito. Você pode até incentivar que a Suprema Corte seja investigada, já está, o Toffoli já faz parte do inquérito do Banco do Vorcaro, já tem investigações em outras instâncias e poderes, mas
CPI do crime organizado mira apenas o juiz. Cadê? Alice, antes de passar para você, eu queria trazer o posicionamento dos ministros, inclusive um deles falou algo muito parecido com essa posição que você trouxe agora, Chico, com esse questionamento que você levanta. Antes, eu trago o ministro Gilmar Mendes, ele publicou nas redes sociais, aí o print na sua tela, e diz que o relatório é uma tentativa de constrangimento institucional que flerta com arbitrariedades e, abre aspas, o relatório revela uma verdadeira cortina de fumaça ao não abordar o grave problema que se propôs a enfrentar. E, em vez disso, dedicar-se a alimentar a histeria midiática na expectativa de gerar dividendos eleitorais para certos atores políticos. Fecha aspas para o Gilmar Mendes e o Flávio Dino, que também fez um longo texto, eu destaco aqui uma parte, criticando o relatório, o ministro Flávio Dino, abre aspas, é uma irresponsabilidade investigar o crime organizado e não tratar, olha lá, Chico, sobre milicianos, traficantes de drogas, vendedores de armas ilegais, garimpos ilegais, facções que controlam territórios, matadores e pistoleiros. Atualmente há, por parte de alguns, o equívoco de apontar o STF como o maior problema nacional. É um imenso erro, para dizer o mínimo. Friso, gigantesco erro histórico que exige uma melhor reflexão quanto às consequências. Fecha aspas. Se o relatório da CPI for aprovado, gente, o trecho que trata do indiciamento dos ministros, além do PGR, vai ser encaminhado para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só que o Alcolumbre, sem citar a CPI, já disse que tem uma agressão permanente às instituições. Então, para passar a palavra para a Alice, a gente assiste agora esse trecho da fala do senador, do presidente do Senado. Vamos lá. Deixa o processo eleitoral por si só se cuidar do debate e do embate. Só que nós estamos vivendo uma agressão permanente às instituições republicanas. Porque está muito bom agredir as instituições republicanas democráticas, sejam do executivo, sejam do legislativo ou sejam do judiciário. Porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação republicana. Já dá um pouco a indicação do que vem por aí, né, Alice? Sim, Gabi, eu estava acompanhando essa reunião que começou por volta das 2h20 e já começou com pura tensão, porque logo depois que o relator, o Alessandro Vieira, apresentou o relatório dele, o governo federal, aí, a pedido também, uma articulação junto ao Supremo Tribunal Federal, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se mobilizou para mudar a composição do colegiado ali da comissão. Então, se antes a composição era favorável à aprovação do relatório, agora, depois foram retirados dois senadores do PL, que era o Sérgio Moro e o Marcos Duval, foram colocados no lugar dois senadores do PT, e, com isso, muda ali o cenário. Então, agora, o cenário é de derrota para o relatório do Alessandro Vieira. Eu acho que ele ajudou nessa derrota. Quando ele mira apenas o Supremo e esquece outros personagens famosos do crime no Brasil, ele esvazia a CPI. Ele poderia até ter citado os ministros do Supremo. Ele poderia ter citado, por exemplo, o ministro bolsonarista, o André Mendonça, que não deixou Ibanez Rocha, não deixou ninguém. Ibanez, aliás, que é muito chegado do Alexandre Vieira, não deixou o Ibanez Rocha comparecer a CPI nenhuma. Aliás, ele foi questionado no N1 em entrevistas sobre isso, né, Chico? E disse que não tem indícios suficientes para que ele fosse chamado. Mas chama só de um lado, né? Aliás, desde que o terrivelmente evangélico assume o caso do Vorcaro, o caso do Banco Master, você não teve uma ação mais da PF. A PF está trancada em casa. Não faz toque-toque na casa mais de ninguém, parou de agir. Há uma nítida proteção
a toda a turma do Flávio Bolsonaro. Agora aparece o Alessandro Vieira com esse foco também só no Supremo, esquece a milícia do Rio de Janeiro, esquece o Beto Louco, que está prometendo uma superdelação agora, e que é daquela máfia dos combustíveis. Então, poxa, eu acho que o foco foi errado. Ele poderia citar no relatório os ministros, poderia fazer crítica aos ministros, mas achar que o crime organizado no Brasil é por conta do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do... Quem é o terceiro? O Toffoli? Isso. Tudo bem, essa gente tem pecado muito, tem pisado na bola. E o PGR, né? E o PGR... O Gonet pode ter todos os pecados do mundo, de omissão, engavetador, o diabo, mas eu não vi o Gonet com práticas milicianas. Cadê o Cláudio Castro, falar em milícia, do Rio de Janeiro? Então, eu acho que ele errou o foco, e ao errar o foco ele esvaziou a CPI. Porque se era para investigar crime organizado, tinha que ter crime organizado. E você citou personagens importantes, Chico, como governadores, mas aqui... Eudete Maria Almeida chama atenção dizendo exatamente, Chico, e blindou o amigo terrivelmente evangélico. Eu acho que ela está falando aqui do Cássio Nunes Marques por conta a viagem de avião, né, bancada por uma advogada do Master. Foi um caso que saiu na semana passada, se eu não me engano. Então, ela também provavelmente se lembra desse caso demais, esse ministro, para... comentar que não está entre a lista dos ministros, né? Exatamente. Pela CPI. Alice. E o filho do ministro também, né, Gabi? Que tem atuado aí em vários casos. E chama atenção, com certeza, né? Foi um relatório muito esvaziado para o escopo dele, que era investigar o crime organizado. Ficaram de fora também parlamentares, que a gente sabe que já, inclusive, confirmaram que tinham relação com o Vorcaro, além de todas essas figuras, e né, também servidores públicos, né, que a gente sabe que há suspeitas de que estavam envolvidos em esquemas, inclusive de tráfico mesmo, né? E também tem o ponto que ele indiciou os ministros por responsabilidade, para o crime de responsabilidade, que é o crime político, que abre essa brecha, essa margem para discussão de impeachment nesse momento que a gente vive no país, né, gente? Ali num período ali pré-eleitoral, né? Depois, no momento ali, depois que a gente está tendo que o tempo inteiro afirmar e defender a democracia, então também fica muito ruim esse indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Eu acho que até ele conseguiu um holofote, né? Hoje eu vi, estava na Globo, estava na Globo News, passou a tarde sob os refletores da televisão e tal. Vai ser bom para a campanha dele em Sergipe, do Alessandro Vieira, eu falo, que está em muita dificuldade. Ele acaba de ser rifado pelo governador do estado, o Fábio Mitidieri, que é do PSD. Ele foi rifado da chapa oficial ali do governo para concorrer ao Senado. Ele vai ter que ter uma candidatura independente. Então, ele vai ter um reforço de mídia bom para a campanha dele, mas para o país não deixou nada. Pô, gente, o alvo tem que ser crime organizado, crime organizado. Ninguém me convence que o Alexandre de Moraes faz parte do crime organizado do país. Não faz. Ele pode ter pisado na bola no caso Master, sim. Aí que se apure no caso Master, aí é questão de Polícia Federal, mas colocar a Suprema Corte como crime organizado no Brasil, quando você tem... basta pegar os milicianos condecorados pelo Flávio Bolsonaro. Você vai ter uns 200 para indiciar. Aí você mira exatamente o Supremo. Eu acho que cometeu um grande erro. Eu quero aproveitar, gente, para você que está nos acompanhando aqui e pedir para você votar na nossa enquete. Tem muita gente comentando, participando ao longo desse programa. Tem a pergunta já lançada no nosso chat. A tensão entre Senado e STF pode prejudicar Lula em ano eleitoral? Sim, poderes precisam ser unidos. Não, vai dar Lula de qualquer jeito. Deixa o pau torar, como diz a internet, né? E vamos ver no que é que vai dar. Então, bota lá. Só pela graça da coisa, eu voto nesse deixa o pau torar. Deixa o pau torar, né?
Aqui, muita gente comentando a respeito disso. Quero ver o que o pessoal acha também, votando na enquete. Depois a gente traz o resultado. E pedir, claro, para você deixar o nosso like na nossa transmissão do YouTube. Alice, a gente tem que falar do Alexandre Ramagem. Também não sei se você ainda quer comentar sobre essa questão da CPI. Senão, ao longo do programa, trazemos informação conforme o andamento das informações, né, forem chegando aqui. Alice, seguinte agora também, falando sobre o ex-diretor da ABIN, do Jair Bolsonaro, né, o presidente Lula chamou hoje o Alexandre Ramagem, deputado cassado também, de golpista e defendeu que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Ele deu uma entrevista para o Brasil 247, a revista Fórum e DCM. Tem um trecho aqui da fala do presidente Lula, a gente assiste e já comenta. Vamos lá. O Ramagem acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha, não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Aí a fala do presidente Lula. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes sobre a prisão, sobre os bastidores de como ele foi preso, até porque teve gente da extrema-direita dizendo como é que foi, né? Não foi exatamente como contaram essa versão na internet. Vou começar pela Alice. Exatamente, Gabi. A gente estava comentando ontem, né, que assim que saiu a notícia de que ele foi preso, o Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, também foragidos nos Estados Unidos, foram logo para a internet para falar que era só uma questão, que ele estava com uma infração de trânsito, que só tinha um pequeno problema migratório, que o Paulo Figueiredo disse que uma empresa da qual ele era sócio estava ajudando já e que ia se resolver rapidamente. E logo em seguida a Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que a prisão era fruto de uma cooperação internacional. E ontem mesmo a Juliana Dalpiva, na coluna dela, publicou a informação de que a Polícia Federal estava monitorando o Alexandre Ramagem desde a fuga dele aqui do Brasil e que estava monitorando o visto dele, a data de vencimento do visto dele, e que foi quando esse visto venceu, que é o visto de turismo e negócios, que a Polícia Federal, né, ela não pode prender, fazer nenhuma ação nos Estados Unidos, mas que ela teria comunicado às autoridades dos Estados Unidos. E aí eles acompanharam também, né, a gente viu que ele chegou a comprar um carro com um passaporte vencido e a Polícia Federal chegou até a esposa, né, monitorou a esposa do Ramagem, mas, para concluir, o ponto é que a narrativa dos bolsonaristas era mentirosa, de que ele foi preso apenas por uma questão migratória que não tinha nada a ver com o caso, a condenação dele aqui no Brasil. É isso, então. Alice já trazendo mais detalhes, né? Ele foi detido pelo ICE, que ontem até rendeu aqui a chamada do nosso programa, né? Em Orlando, na Flórida. Já tinha sido condenado pela trama golpista, 16 anos, é um contexto que é sempre importante de lembrar, estava foragido lá nos Estados Unidos desde 2025, quando foi descoberto pela imprensa primeiro, né, Chico, fez aquela postagem, deu entrevista dizendo que foi abraçado pelo governo Trump e tudo isso, só que, como a Alice já explicou, gente, os detalhes todos dessa operação revelam, sim, que houve uma cooperação internacional. Então, a descoberta do paradeiro do Ramagem veio, primeiro, porque a Polícia Federal identificou o carro que ele usou para buscar a esposa no aeroporto, que é esse que você está vendo aí na sua tela, logo depois da fuga para os Estados Unidos. E a partir dessa pista, o que aconteceu? As autoridades localizaram a casa dele em Orlando. E aí a casa do Ramagem. Você está vendo aí na sua tela também. Durante esse monitoramento, uma bela casa, inclusive, uma né, bela Chico? casa. Não sei como é que esses funcionários públicos, que é o caso dele, conseguem comprar essas casas. É o caso dele, do Flávio Bolsonaro, aquela mansão. Esse povo, né, não sei qual o mistério. Pois é, eu até estava trazendo aqui os bastidores, mas, assim, comecei a ver as imagens e sempre me surpreende, né? Mais uma vez, não é nem a primeira vez que eu estou vendo. Mas aí houve um monitoramento e veio a descoberta que o Ramagem comprou um automóvel com um passaporte que já tinha sido cancelado
por determinação da Justiça do Brasil. E aí ele foi abordado pelos agentes do ICE na rua. Os oficiais primeiro, né, se aproximaram alegando uma infração de trânsito para fazer as checagens dos documentos dele. E aí, quando apareceu, né, o passaporte vencido, a irregularidade migratória foi confirmada e aí veio a prisão. Basicamente foi assim que aconteceu. Pois é, ele disse que saiu fugindo da ditadura, né? Foi preso na Terra da Liberdade. E tem foto já. Ironia da história. Assim, tem foto do... Aí, ó. Já da ficha lá do governo ICE, dos né? Estados Unidos que divulgou essa imagem depois que ele foi detido pelo ICE. Então, está confirmada que foi uma prisão por questões de imigração, né, Alice? Daqui a pouco eu trago também o posicionamento de aliados do Ramagem. Sim, e essa prisão vai ser um termômetro aí para mostrar qual de fato tem sido a influência de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em relação ao governo dos Estados Unidos, que eles sempre divulgam, né? Vai ser esse peso aí entre o governo brasileiro e a tentativa deles de conseguir um asilo, enfim, de tentar articular para que o Ramagem fique por lá. Aqui... o Trump já está sem problema nenhum, né? Vai parar tudo, vai parar o rolo brabo lá do Estreito de Hormuz para resolver o caso do Ramagem. Eu acho que ele está com bastante coisa para resolver mesmo, viu, Chico Sá? Mas essa também. Agora, quem foi fazer um aceno, e eu acho bom, assim, porque expõe que não é tão moderado assim, aliás, nem um pouco, como ele quer fazer parecer, é o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, né? Senador, que foi para as redes sociais para comentar a prisão, para lamentar, minimizar a prisão do Ramagem. E ele disse que acredita que as autoridades lá dos Estados Unidos devem liberar o Alexandre Ramagem em breve e conceder asilo político a ele. Então, dá o tom de que lado está Flávio Bolsonaro, se é que alguém tinha dúvidas disso, né? É uma satisfação, né? Que aí ele tem que mostrar que está ao lado do amigo. Mas que política migratória é essa que o Trump institui e não vale para o Ramagem? Porque foi pau no lombo dos colombianos, dos venezuelanos, de toda a América Latina. Aí pega o Ramagem irregular, comprovadamente, e ele é liberado por quê? Porque é bolsonarista? Pois é. Fica feio. Acho que não vai ter alguma coerência essa prisão do ICE. E até o bolsonarismo, isso me chamou a atenção, Alice, eu também queria ouvir sua análise sobre isso. O bolsonarismo costuma soltar a mão, né? Quando ele vê que algum aliado está enfraquecido e tal. Só que fica meio difícil nessa situação, porque o Eduardo Bolsonaro está numa situação que pode vir a passar por isso também, eventualmente, né? Então, acho que não tem muito como não se posicionar sobre uma situação como essa. Sim, Gabi, ele está nos Estados Unidos, é um tema que é caro para o bolsonarismo, tanto é que a gente percebe, inclusive nessa fala aí do Flávio Bolsonaro, que existe uma articulação, um direcionamento para o discurso, para dizer que eles vão conseguir asilo, para dizer que é só uma situação tranquila, que não teve a ver com o caso aqui no Brasil, que o governo brasileiro não tem essa influência toda. Então, a gente vê também que existe uma articulação no discurso. Eu acho que o fato do Ramagem, eles realmente não vão largar a mão, porque é um tema que é importante para o discurso do bolsonarismo. É isso mesmo. Concordo contigo. E até aqui, voltando a olhar para o Brasil, queria trazer uma outra notícia que estava na abertura do nosso programa, que o deputado federal José Guimarães assumiu hoje a Secretaria de Relações Institucionais, uma posição importante, foi um evento bastante prestigiado e com essa missão de fortalecer a articulação política do governo Lula e ampliar o diálogo com o Centrão. Então, tem uma mudança de estratégia política, você está vendo aí a imagem, a ex-ministra agora já, né, Gleisi Hoffmann, sentada ali na frente, e eles priorizaram um perfil mais conciliador, né? O José Guimarães está chegando a esse cargo com um respaldo de lideranças parlamentares e proximidade com o presidente da Câmara também, Hugo Mota. Ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participaram dessa cerimônia de posse. Você vai ver aí nas imagens também. E o Guimarães assume o cargo
saindo a Gleisi Hoffmann, como eu já mostrei aí nas imagens, né? Ela é pré-candidata ao Senado agora e deu uma entrevista para o canal UOL defendendo reformas no judiciário. A gente pode colocar aqui na tela a frase da Gleisi, ex-ministra de Relações Institucionais, abre aspas. Se formos falar de reformas em instituições, precisamos de reformas em várias áreas, inclusive na política. Está na hora de, passadas as eleições, pensarmos de que forma arejamos as instituições nacionais, não só o judiciário, mas também o legislativo, através da reforma política e de outras ações. Nesse contexto, a Gleisi foi questionada nessa entrevista sobre a repercussão do caso do Banco Master, que trouxe à tona relações do Daniel Vorcaro com autoridades, com parentes, e ela defendeu que cada um deveria explicar os seus elos antes do avanço de mudanças estruturais. Chico, queria te ouvir, né? Bom, são duas coisas aqui. A entrevista da ministra, né? E o posicionamento que ela já está assumindo agora que sai como candidata. E também essa mudança de perfil da estratégia política do governo. O Zé Guimarães é aquele politicão mais da conversa, né? Dos acordos. Ele se dá bem com o Hugo Mota e com o Alcolumbre, o que pode ser importante para votações que são fundamentais para o país, não só para o Lula, não só para o PT, como a questão do fim do sistema 6x1, né? O fim desse regime cruel que não deixa o trabalhador ter sequer 2 dias de folga na semana. E a Gleisi tem uma missão muito difícil, né? Mais difícil que a do Guimarães, de qualquer um, que é disputar o Senado do Paraná. A pátria do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil, né? Até a dita direita ou centro civilizado são muito conservadores no Paraná. Então, uma missão duríssima, mas acho que não perde nada. É importante que ela faça muito voto, que tenha uma grande votação, o que vai ajudar na campanha do Lula. Sim. O Lula eleito, ela é totalmente ministeriável, né, de novo. Alice. Sim, em relação à posse, né, do José Guimarães hoje, o evento em si, o que chamou a atenção, que bem mostra a cara dele, né, o perfil dele, que tinham muitos ministros e muitos parlamentares. O José Guimarães foi elogiado tanto pelo Hugo Mota, que chegou a falar que ele chega no cargo com força, que ele é respeitado, e também foi elogiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse que está de portas abertas para construir um diálogo. E o José Guimarães, eu acho que os principais aí, a gente colocar desafios ainda para esse semestre, para ele fazer a escala 6x1, que o Chico comentou, e também ainda tem a indicação, a votação do Messias para o STF. E o Guimarães, ele se sacrifica um pouco porque ele tinha muita chance na disputa do Senado no Ceará. Ele aparecia com muita chance de eleição. Então é outro que vai para um sacrifício interno junto do Lula no Palácio. É isso, Alice. E era o desejo dele desde 22. Pois é. Então ele é da cota do sacrifício aí também. Para quem não sabe, é irmão do Zé Genuíno, de uma família de Quixeramobim, no Ceará. Muito bom. Alice, obrigada por hoje, querida. A gente se vê de novo amanhã. Valeu, bom trabalho aí em Brasília. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, querida. Obrigado. Enquanto o Aloysio Maciel sai, entra Rodrigo Viana aqui para conversar com a gente. E enquanto o Rodrigo Viana chega aqui aos nossos estúdios, eu vou aproveitar e perguntar, Chico, mais cedo eu chamei o pessoal para dar o like aqui na nossa transmissão. Eu vou aproveitar e chamar para o nosso grupo de Zap, viu, Rodrigo, enquanto você está chegando aqui. Porque se você entra no nosso grupo do WhatsApp, você recebe as notícias primeiro. Então vai lá em icl.com.br/grupo, ou então você também aponta seu celular aqui para a tela, se estiver me assistindo pela televisão, para receber as nossas notícias e novidades, spoilers do ICL também. Agora sim, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Estamos juntos mais uma vez. Boa tarde. Vamos nessa. A gente estava falando sobre articulação política e vamos continuar nessa temática. O presidente Lula
lidera intenções de voto na frente de todos os adversários no segundo turno. Esses dados são da pesquisa do Instituto MDA, contratada pela Confederação. Obrigada, Rodrigo. Confederação Nacional do Transporte. E a gente tem um gráfico que ilustra isso, a gente vai dar uma olhada do segundo turno aqui na tela. Lula aparece em primeiro lugar ali, gente, com 44,9%. Depois vem o Flávio Bolsonaro, 40,2%. Tem também o Caiado aparecendo, o Lula com 44,4%, o Caiado 32,7%. Depois ainda o Zema, que perde com 31,6%, o Lula estaria com 45,2%. Aldo Rebelo e ainda Renan Santos nessa história. O gráfico está enchendo aqui a nossa tela, só para não deixar de trazer todos os dados aqui que são necessários. Pesquisa que ouviu 1.002 pessoas entre os dias 8 e 12 de abril, margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E tem o nosso convidado também chegando aqui. Não, desculpa, fala. É o comentarista político Silvério Filho, que vai analisar essa pesquisa junto com a gente. Boa tarde, Silvério. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no ICL. É particularmente uma honra pela primeira vez participar do ICL segunda edição, sobretudo na presença dessa inequívoca personificação do conhecimento histórico, jornalístico do Nordeste brasileiro, que é Chico Sá. Pô, que moral, do Brasil, mas do Nordeste. Do Brasil. Que moral, grande Silvério. Pô, bem-vindo, cara. Não tinha ainda feito contigo. Você ficava só no N1, coisa boa. A gente quis coisa boa estar aqui conosco. Valeu, prazer. A gente exigiu no N2 também. Silvério, bem-vindo. Por favor. Ô Silvério, concordo totalmente com a sua avaliação sobre o Chico, mas sobre a pesquisa, queria te dizer o seguinte, na verdade para todos nós, né? A CNT, só para trazer aqui o contexto, CNT-MDA foi a pesquisa que chegou mais perto do resultado final no segundo turno de 2022. Sim. Inclusive, ali na véspera do segundo turno, muita gente ficou irritada quando saiu a pesquisa. Não, mas está dando muito perto os dois, o Lula vai ganhar com mais vantagem no final. A CNT-MDA acertou assim milimetricamente e vem acertando, né? Se você pegar nos anos anteriores, eles têm uma metodologia talvez mais apurada, eu não sei o que é, mas então essa pesquisa é importante porque é uma pesquisa que acertou muito na última eleição de 2022. E ela traz esses dados que a Gabi resumiu aqui e também traz a aprovação do governo Lula em dificuldades, mas apesar disso o Lula ganhando dos adversários, inclusive do Flávio, no segundo turno e no primeiro turno também, né, Gabi? Exatamente. Eu queria ouvir o comentário também do Silvério, né, no primeiro momento, o que ele traz como um destaque, mas de qualquer forma é isso, né? Ainda o presidente Lula vence em todos os cenários contra qualquer um desses candidatos, né? Mas principalmente Flávio Bolsonaro e o Caiado aqui são os que mais têm relevância, né? E o Zema também aparece com até uma relevância um pouquinho maior aqui. Gabi, essa pesquisa, ela, a meu ver, ela é preocupante, mas não tão preocupante quanto vem sendo alardeado aí por diversos setores da mídia brasileira. De fato, chama muita atenção que um governo com os números do governo do presidente Lula, o seu terceiro governo, tenha uma aprovação tão baixa quando comparada aos seus governos anteriores, a despeito dos números objetivos bem superiores aos números do governo anterior, do governo Bolsonaro. Para mim, o que preocupa não é o dado em si, o dado estatístico, mas a constatação de que a percepção das pessoas acerca da realidade política material vem sendo modificada, penso eu, dentre tantos outros fatores, em razão dessa nova dinâmica das redes, que para além de uma revolução tecnológica, vem sendo também uma revolução na subjetividade das pessoas e, por consequência, no modo como compreendem a realidade e a realidade política. Dito isso, eu não vejo com maiores preocupações, porque ainda há medidas que venham a aumentar a aprovação do governo Lula, ou pelo menos posturas como a luta pelo fim da escala 6x1, como, por exemplo, um novo processo de renegociação de dívidas do povo brasileiro, que há projetos nesse sentido também sendo discutidos por parte do governo federal, e também a campanha não começou.
O outro candidato, o Flávio Bolsonaro, ele não tem um teto de vidro, ele tem uma casa inteira de vidro. Então, a campanha de desgaste contra ele ainda não começou. Desconfio eu que até certo ponto talvez seja até uma estratégia para que ele continue surfando, continue ali achando que está tudo tranquilo, mas em dado momento vai começar essa campanha de desgaste. Vocês aí que são jornalistas extremamente competentes, sabem muito melhor do que eu que o que há para desgastar Flávio Bolsonaro é muita coisa e que ele já demonstrou em outras oportunidades que não lida muito bem com a pressão política. E o presidente Lula, por outro lado, na sua entrevista, fantástica entrevista ao ICL, a Leandro Demore e ao nosso Frederic Engels carioca, o Eduardo Moreira, ele foi muito feliz na demonstração de capacidade técnica na condição de chefe do Estado. Dominava com tranquilidade os principais dados relacionados ao Brasil, sobretudo aqueles concernentes à soberania, que é um tema que vem ganhando bastante destaque na discussão pública. Então, é de fato um dado preocupante, ainda assim, essa pesquisa em parceria com o MDA, mas o que mais me preocupa é esse dado acerca de como as pessoas vêm percebendo a realidade. No que diz respeito para fins eleitorais, eu acredito que a situação ainda vai se modificar favoravelmente ao presidente Lula por esses motivos que eu expus. Muito bem, Silvério. O que me chamou a atenção foi que essa pesquisa ela não traz o antipetismo que vem dando nas outras. Só o Flávio Bolsonaro é forte. É verdade, é verdade. Só o Flávio Bolsonaro, qualquer outra pesquisa, parece assim que qualquer um bota um cachorro que vai empatar com o Lula. Nessa não. Nessa, ou é Flávio Bolsonaro, ou o Zema está lá com 30 pontos lá embaixo, ou o Caiado também está bem embaixo. Desaparece a ideia de que qualquer um empata com o Lula. Uma das duas está errada. É muito diferente. Essa pesquisa é um abismo sem fim em relação a qualquer outra pesquisa. Ela traz, assim, a gente vai ver daqui por diante quem está certo na jogada, porque é uma pesquisa inteiramente discordante, ela é o oposto de tudo que tinha sido publicado no Brasil até agora. Todo mundo aparecia colado no Lula. Você perguntava, o cachorro caramelo da esquina lá de Natal concorre com o Lula, e o eleitorado de direita... 42%. 42%. Agora desaparece o cachorro que concorre com o Lula. E olha que inclui pela primeira vez a simulação das disputas com o Aldo Rebelo e com o Renan Santos, né? Sim, nenhum dos dois é o cachorro caramelo. Nenhum. Mas ninguém chega, só chega o próprio candidato da dita polarização, já que vem de 2018, 2022 e agora. É até interessante porque eles fazem um gráfico, a CNT, MDA, faz um gráfico em que ela usa os números do Jair, porque as pesquisas antes colocavam o Jair Bolsonaro contra o Lula, apesar dele já estar inelegível. E eles seguem no gráfico a mesma linha, vinha Jair, e daí troca, sai Jair, entra Flávio. E aí segue na mesma linha, né? No primeiro turno, o Flávio Bolsonaro tem hoje o que o Jair Bolsonaro tinha um ano atrás, mais ou menos. Né? Então, 39-30, né, que deu no primeiro turno. Aliás, um outro dado importante, o Luiz Costa Pinto me chamava a atenção para esse dado, nosso colega aqui também pernambucano, mais cedo, que o Lula fica perto de ganhar em primeiro turno pelos números que estão aqui. Se você soma todos os outros, está praticamente a mesma coisa que o Lula. É o que mostra essa pesquisa CNT-MDA. E, professor, rapidinho, só uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também, além dessa possibilidade de vitória em primeiro turno, muita gente tem falado disso. Quem é que garante vitória para o Lula? As mulheres, os mais velhos, porque a juventude está votando mais na direita, a partir dos 34, 35, que começa a votar mais para o Lula. Mulher, os mais velhos e os mais pobres. Esses são os estratos que dão vitória para o Lula nessa pesquisa. Nas outras eu acho que estava parecido isso também. Mas fala, desculpa. Esse é o dado interessante, Rodrigo, que você falou. Existe sim essa possibilidade de vitória no primeiro turno. Porque se por um lado nós temos essa situação totalmente polarizada, em razão disso, justamente, que há a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, porque os outros candidatos, com exceção de Flávio Bolsonaro, não estão somando uma boa quantidade de intenções de voto. Então é possível. O próprio Luiz Costa Pinto, o nosso outro Lula, já lembrou aqui que Lula nunca esteve, neste momento do ano eleitoral, com tantas intenções de voto como está agora. Então há essa possibilidade real, especialmente quando começar a ocorrer aquele processo de desgaste do Flávio Bolsonaro, desgaste midiático propriamente
financiamento de campanha, aquele Lula do Antigo Testamento retornar, que ele sempre retorna durante as eleições. Então, essa não é uma possibilidade a ser descartada, a de vitória no primeiro turno. Aqui tem diversos comentários a respeito disso, e um deles diz: o Flávio é menos conhecido e tem quase a mesma rejeição. Quando começarem a conhecer o filho do Bolsonaro, a vantagem do Lula ainda vai aumentar. Aqui é o que diz uma das pessoas, mas tem diversos comentários. Eu tenho dúvida se esse eleitor, que já é bolsonarista, ou seja, ele já enfrenta tudo que não presta há muito tempo, ele já incorporou tudo que não presta, machismo, a misoginia pesada, até uma cota de racismo alta, como o próprio Bolsonaro sempre demonstrou, um ódio ao Nordeste desenfreado, que está em pelo menos umas 10 frases muito fortes do próprio Jair Bolsonaro, em alguns momentos atacando o Flávio Dino, chamando ele de paraibano e fazendo aquela... chamando o outro de cabeça chata, e assim, é um preconceito sem limite. Então, eu duvido que esse eleitor bolsonarista, que já incorporou tudo que não presta, ligado ao bolsonarismo, vá largar o Flávio só porque ele cometeu uns 200 crimes, como o peculato, que chamam romanticamente de rachadinha, só porque ele tinha uma lavanderia na loja de chocolate. Contratou parentes do Adriano Nóbrega, o matador. Só porque ele condecorou uns 100 milicianos no Rio de Janeiro. Eu acho que isso até reforça o voto bolsonarista. Pode ser. Eles gostam de quem já vem com todos esses atributos. Mas talvez tire aquele voto do meio do caminho, né? Talvez tire aquele voto mais... Sobre aquele grupo que a gente comentou ontem aqui até, né? Sobre esse grupo que ainda não decidiu, que diz que não decidiu se vai votar no Flávio Bolsonaro. Aí pode ser que realmente comece a aparecer. Isso. Uma turma que votou na Simone Tebet em outra eleição, né? Ficou procurando assim, uma alternativa, né? Pode ser que, a hora que apareça... Mas eu ainda acho, ficando assim no meio do caminho entre as opiniões aí, que mesmo fazendo a desconstrução, a campanha contra o Flávio, vai mexer pouquíssimo. Porque... e a eleição está, mesmo nessa pesquisa que é mais favorável ao Lula... Num segundo turno está 5 pontos só, gente. 45 a 40. Agora, eu não acho que tem que ser feita essa desconstrução. Tem. Eu acho que o efeito não é tão grande, mas pega sim. Pega um pouco. Que vocês ressaltaram. Esse eleitor ali que pode votar em qualquer um, que é ali uns 10%. Não, eu acho assim, as mulheres têm que mostrar que o Flávio Bolsonaro vai significar um governo contra as mulheres. E elas já votam forte, elas... votam já majoritariamente no Lula, mas isso tem que se ampliar, né? O que significa o bolsonarismo para as mulheres, né? Para os mais pobres, ele vai fazer uma nova reforma da Previdência para penalizar fortemente, inclusive, trabalhador rural. Já está aí na pauta. A turma do Paulo Guedes está preparando já uma nova reforma da Previdência. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito. Eu não acho que vai mexer assim 10 pontos, mas se mexer 2, 3... É fatal. É fatal para a eleição. Eu até queria, Silvério, para te passar a palavra, trazer aqui uma fala do presidente Lula, que ele deu uma entrevista hoje para o Brasil 247, Fórum, DCM, e ele falou sobre o Flávio Bolsonaro, né? E o próprio Jair também, ele disse que são fascistas, né? Deu uma entrevista hoje comentando, falando sobre compromisso com a democracia. Tem exatamente o trecho dessa fala e a gente já volta a conversar sobre isso. Vamos lá. Compromisso moral, ético, eu diria até cristão, não permitir que um fascista volte a governar esse país. A democracia, para quem lutou para defendê-la e para quem lutou para derrubar o regime militar, custou muito caro a muita gente. E a gente, depois de um aprendizado de convivência democrática nesse país, ainda muito, muito curto, muito pequeno, com muitos saltos para cima e para baixo, com muitas quedas, a gente teve uma experiência muito bem sucedida, sabe, com a eleição do Tancredo Neves, mesmo sendo pelo colégio eleitoral. Depois teve o desastre da eleição, sabe, do Collor, sabe? Depois tivemos o sucesso da eleição do Fernando Henrique Cardoso, sabe? Tivemos o Itamar Franco. Depois nós tivemos, sabe, a minha vitória, que foi uma passagem extraordinária, você passar de um cientista político, que era um cidadão considerado progressista, para um metalúrgico dirigente sindical. Depois da experiência bem-sucedida, você cair, sabe, eleger uma mulher primeiro como a Dilma, e depois você ter um golpe de Estado e depois você cair na mão de um fascista. Sabe? Nós não temos o direito de permitir que isso aconteça no Brasil.
Agora, me chama a atenção, Silvério, para te passar a palavra, que o presidente Lula também, ele já faz a ligação, né, quando ele diz que são fascistas, do Flávio Bolsonaro com o Jair Bolsonaro, o pai. Porque tem essa operação, né, de limpar o sobrenome do Flávio Bolsonaro, de tentar trazer essa imagem de moderado para o Flávio, né? Moderado, né? De bolsonarismo moderado. Então, me parece que já habilmente, de alguma maneira, acho que sutil até, faz essa cola ali conexão, do Flávio, essa conexão. Eu acho importante também, Gabi, o fato dele ter dito um valor até cristão. Ele já começar a colocar o termo cristão nessa discussão, porque dois fatores que particularmente me preocupam bastante, Rodrigo falou um deles. A quantidade de jovens que vem votando na direita, que vem demonstrando o desejo de votar na direita. Ora, sempre, tá aí Chico que não me deixa mentir, ser de esquerda era moda na juventude. Eu, por exemplo, sou do interior do Rio Grande do Norte, fui estudar na capital, num colégio de playboy, com muito sacrifício dos meus pais, e lá era moda ser de esquerda. Hoje eu presencio em escolas públicas, estaduais, onde é moda ser de direita, é moda ser fã de Nicolas Ferreira. Isso é extremamente preocupante, porque nós temos que voltar a ter a capacidade de nos conectar com estes jovens que estão se interessando por política. E outra questão, por que eu ressaltei essa questão do cristão, Gabi, que eu gostaria de falar? Porque, analisando aqui carisma no sentido weberiano, de capacidade de exercício de poder pela persuasão, nada se sobrepõe ao carisma de se achar que está fazendo a vontade de Deus. Então, Chico falou sobre isso, o próprio Rodrigo também, que a desconstrução talvez não tenha tanto efeito. E naquele setor da sociedade onde terá menos efeito a desconstrução de Flávio Bolsonaro, é precisamente no setor onde as pessoas acham que a vontade de Deus é votar contra o Lula, é votar contra o PT. Não adianta argumento político, jurídico, econômico, nada se sobrepõe à crença de se estar fazendo a vontade de Deus. Então, como combater esse tipo de discurso? Nós já temos algumas pessoas dentro da ala progressista discutindo a questão da fé, como, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, do PSOL, que é deputado, faz isso muito bem, mas penso eu, como um tanto quanto iconoclasta que sou, que nós precisamos, aqui para utilizar um termo que era de Santo Antônio de Pádua, era o martelo dos hereges, a gente precisa de alguns progressistas mais enfáticos nessa exposição das inconsistências do chamado cristianismo bolsonarista. Vejam o caso, permitam-me a associação com o que aconteceu nos Estados Unidos, Donald Trump se colocando na figura de Jesus Cristo. Sim. Imagine Lula fazendo isso. Imagine Lula colocando-se na figura de Jesus Cristo. Isso, para um cristão, como é o meu caso, é uma nítida blasfêmia. É gabaritar a conduta do que seria o anticristo, segundo a carta do apóstolo João. Então, quer dizer, nós precisamos, enquanto cristãos progressistas, aqui eu me refiro a mim como cristão e também aos outros cristãos, apontar essas inconsistências. Penso que uma das possíveis desconstruções que pode ocorrer em relação a Flávio Bolsonaro, mas que a esquerda tem extrema dificuldade, é precisamente essas inconsistências relacionadas à fé. Porque se estivesse diante de Flávio Bolsonaro, Jesus iria chamá-lo como chamou os fariseus, num dos seus sermões mais duros, no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. Raça de víboras, sepulcros caiados, ornados por fora e podres por dentro. Gostei. Perfeito. Não, pô, Silvério deu uma aula e me lembrou até daquela esquerda ali colada nas comunidades eclesiais de base da formação do PT. Anos 80. Meu pai nasceu, é só uma parte, Chico. Meu pai, meu avô, Pedro Raimundo, ele foi um dos presidentes do Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Paulo do Potengi, de onde eu sou. O primeiro sindicato de trabalhadores rurais, já existia previsão desde a Constituição de 46, não havia sido fundado. Foi fundado, salvo engano, em 58 ou foi 68, agora não me recordo, mas em Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, por um padre. O segundo foi o daqui, de São Paulo do Potengi, por um padre também, intimamente ligado às comunidades eclesiais de base, à alfabetização por escolas radiofônicas, que aqui no Nordeste foi muito forte, ao ensino paulo freireano. Então, existiam muitos movimentos de esquerda que vinham da Igreja Católica, inclusive, como você muito bem lembrou, o próprio Partido dos Trabalhadores. Exatamente, Silvério. Tá na hora de relembrar essa memória da esquerda brasileira com o cristianismo, né? É uma boa forma de combate nessa hora. Achei que você ia comentar. Rodrigo, eu queria aproveitar esse gancho, já que a gente está falando do Flávio Bolsonaro,
para falar do Eduardo Bolsonaro também, né? Que não compareceu ao interrogatório. Falando em víboras e tal. Falando sepulcro caiado. Sepulcro caiado de víboras. Sepulcro caiado que não é o Caiado, é o Flávio Bolsonaro. É o Flávio. Nesse e o caso Eduardo? é o Eduardo Bolsonaro, exatamente. É aquela ação, gente, que investiga se ele articulou nos Estados Unidos iniciativas para interferir nos processos judiciais no Brasil para beneficiar o pai dele, o Jair Bolsonaro. Como ele estava ausente, o processo vai seguir para a fase de alegações finais agora. Então, é bom lembrar que o réu não é obrigado a comparecer, nem responder as perguntas também no interrogatório no processo penal, mas ele deixa de apresentar a versão dos fatos dele, né, diretamente ao tribunal antes do julgamento. A defesa do ex-deputado, o Eduardo Bolsonaro, é feita pela Defensoria Pública da União, acionada pelo STF após o Eduardo não apresentar nenhum advogado de defesa nesse processo. Agora, a grande questão, eu acho, é o que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro, né? Ele entra com um processo de extradição, depois da condenação, enfim. Mas, a partir daí, eu acho que é o tempo que isso vai levar também. Mais cedo a gente estava falando, Silvério, sobre a declaração do Flávio Bolsonaro em apoio ao Alexandre Ramagem. Não tem muito como ele não se posicionar favorável a isso, além de ser bandeira do bolsonarismo, também porque o Eduardo Bolsonaro pode enfrentar um processo para ter que voltar para o Brasil, né, se for condenado. Exatamente. É interessante porque, de certo modo, Chico Sá, o Eduardo Bolsonaro redimiu o meu nome, né? Porque você sabe que meu nome Silvério remete também, infelizmente, ao Joaquim Silvério dos Reis, que foi o traidor de Tiradentes, né? Mas, na verdade, o meu nome foi uma homenagem a Dom Silvério Pimenta, né? Que era um negro cardeal muito inteligente. Mas, enfim, o caso de Flávio Bolsonaro é o maior traidor da história desse país. Porque Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o Flávio também, mas o Eduardo principalmente, ele não passou nenhum verniz na sua traição. Pelo contrário, ele transmitiu ao vivo, ele publicou vídeo, ele escreveu texto, ele disse de modo aberto. Para a gente ter noção da seriedade da conduta de Eduardo Bolsonaro, se ele fosse, por exemplo, um estadunidense que estivesse na Rússia fazendo o que ele está fazendo, caso a CIA não trouxesse ele para os Estados Unidos dentro de um saco preto, traria ele para ser julgado e provavelmente seria condenado à morte por traição. Eduardo Bolsonaro é um traidor à pátria. E a situação do nosso país, infelizmente, culturalmente colonizado, é tão triste que ainda há pessoas que dão moral a esse indivíduo. E permita-me dizer que boa parte é responsabilidade dessa mídia hegemônica. Dessa mídia, por exemplo, que recebeu milhões de reais do escândalo do Banco Master, porque cada absurdo de traição à pátria propagado por Eduardo Bolsonaro, eles simplesmente relatam de modo acrítico. Quer dizer, Eduardo Bolsonaro disse que vai taxar o Brasil. E não diz em nenhum momento do texto que isso é alta traição. Então falta esse comprometimento do jornalista tradicional que, infelizmente, daqui a uns tempos vai estar publicando receita de bolo. Porque jornalismo conheço poucos como o do ICL. E é importante que a gente escolha bem os termos. Nas nossas páginas, né, tanto no blog Silvério Filho, quanto na nossa página de teoria, né, linguística, que é as raposas antífonas, a gente trabalha a necessidade de clareza na linguagem. Por exemplo, eu não gosto do termo rachadinha. Rachadinha é diminutivo, pode indicar menos gravidade. Eu, aí dentro da retórica política, quando eu vou para o embate de comunicação política, eu chamo de bandidagem. Eu não chamo de rachadinha. Eu não gosto nem de utilizar o termo miliciano, porque em alguns setores da sociedade, sobretudo aqui no Nordeste, onde as facções criminosas estão avançando bastante, pode haver a percepção de que miliciano talvez não seja algo tão ruim quanto faccionado. Então eu chamo de bandido, de criminoso. Então nós temos que escolher bem os termos no momento do embate político para demonstrar a seriedade da conduta desses indivíduos que infelizmente vieram aí dos esgotos da história, mas sonhamos nós, em dado momento, devem voltar para lá de onde nunca deveriam ter saído. Muito bem. Perfeito, meu cara. O Felipe Pena falava ontem aqui também dessa questão da clareza, da linguagem, do combate no campo da linguagem. Da palavra, né? Da palavra, que é muito importante. Escolher bem a palavra, escolher bem a imagem, e a rapidez também, a velocidade na resposta, tudo isso
tem um peso importante. O seu nome, Silvério, é homenagem a um cardeal, o Silvério, é isso? Meu nome, Silvério, é em homenagem a Dom Silvério Pimenta, que poliglota, descendente do povo escravizado, que aprendeu a ler sob a luz do candeeiro e tornou-se cardeal e membro da Academia Brasileira de Letras. Meu pai contava isso com muito orgulho. Meu avô, com pouca instrução, homenageou meu pai com o nome de Silvério. E daí já vem o E Silvério. eu herdei esse nome também. Muito bom. É porque nós estamos perto do 21 de abril, né, que se fala muito de Tiradentes, e eu sempre lembro a frase do Barbosa Lima Sobrinho, né, que ele dizia, no Brasil só tem 2 partidos, o partido de Tiradentes e o partido de Silvério dos Reis. Não tem... Agora, Silvério dos Reis é menos traidor do que o Eduardo, porque era um português, para começar. Era um português, exato. Então já o campeonato já é vencido. Ele estava na dele, né? Ele estava defendendo ele a turma estava na dele. dele, exatamente. Agora, no caso do outro, se diz brasileiro e faz esse papelão lá fora. É um sinônimo de traidor, Eduardo. E eu acho que vale, a gente estava falando do Ramagem, até mais cedo a gente trouxe os bastidores da prisão, de como aconteceu e tal, ficou mais forte ainda, Silvério, porque ontem os bolsonaristas estavam dizendo, não, foi uma coincidência, foi uma infração de trânsito, para tentar enfraquecer que houve uma cooperação internacional. Mesmo já com aquela declaração do diretor-geral da Polícia Federal, né, dizendo que era isso mesmo. Mas hoje isso ficou ainda mais forte, se esclareceu como é que aconteceu a partir da identificação dos investigadores da Polícia Federal e o ICE deu uma desculpa ali para poder ver os documentos, né, o passaporte do Ramagem que estava vencido. Eu queria a sua análise no sentido se você acha que enfraquece de alguma maneira o discurso do bolsonarismo, né? Porque o Flávio Bolsonaro usa, não só o Flávio Bolsonaro, os demais bolsonaristas também, mas ele principalmente, essa questão de um alinhamento, de o Donald Trump ser um aliado do bolsonarismo para também tentar fortalecer o próprio discurso nas eleições, né? A resposta é aquela resposta... O Chico Sá conhece o termo, né, de professor que quer dar migué, né? Depende de como a gente vai trabalhar, sobretudo os setores políticos da esquerda, que eu particularmente tenho uma crítica, acho que falta um pouco de combatividade política, de acordo com a nova dinâmica das redes. Na mesma linha do professor Felipe Pena, eu sempre venho defendendo que a dinâmica das redes, ela privilegia o embate em detrimento da mera exposição. Então, muitas vezes, e aí, claro, a retórica jornalística, sobretudo a profissional, deve trabalhar com a exposição dos fatos, mas dentro da retórica política deve haver o embate. Por quê? Porque, e aqui eu já me remeto também ao professor Castro Rocha, que é vinculado ao ICL, ele defende, com razão, que a extrema-direita trabalha necessariamente com o chamado caos cognitivo. Então, todos essa sucessividade de eventos que você relatou, Gabi, elas demonstram isso, é para confundir. É para que as pessoas fiquem na dúvida, porque algumas pessoas só vão ver determinada informação. Se foram 5 informações, todas diferentes, todas mentirosas, boa parte das pessoas só verão uma dessas e talvez passem a acreditar nessa que viram. Daí porque não faz apenas sentido, dentro da retórica do combate político, a gente expor o que aconteceu. Nós temos que expor e chamar os mentirosos de mentirosos. Está lá no primeiro princípio das raposas antífonas, né? Não basta falar a verdade, é preciso expor os mentirosos. Então a gente precisa sempre dar nome aos bois, porque a linguagem ela é necessariamente ideológica. Quando a gente vai, por exemplo, para a análise do discurso a partir da perspectiva russa, do círculo de Bakhtin, a ideologia já começa na escolha das palavras, dos termos, da entonação. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque eles trabalham por meio da confusão cognitiva. Então, sim, acredito que enfraquece, mas o quão será esse enfraquecimento, o quão forte será esse enfraquecimento, depende de como a esquerda vai trabalhar. Acredito que está trabalhando de um modo interessante. Por exemplo, eu vi a divulgação da ficha dele. A ficha dele lá, por si só, já há uma remissão ao crime. Então, por exemplo, se é para colocar uma foto do Ramagem, coloca a foto da ficha criminal do Ramagem nos Estados Unidos. Porque já há algo mais rápido, mais direto, mais incisivo, que facilita a percepção das pessoas acerca da gravidade do fato, especialmente no momento da história em que esse rolar constante de tela vai reduzindo a capacidade de percepção. Então, penso que, de fato, vai ser ruim para o bolsonarismo, mas que nós temos que explorar esse fato o máximo possível. Aliás, o presidente Lula, hoje, nessa entrevista que ele deu aos 3 canais, né, o Fórum, DCM e o Brasil 247, ele foi perguntado sobre isso, né? O senhor acha que o Trump vai
intervir aqui na eleição, e o Lula falou, se fizer isso, vai me ajudar. Então, por exemplo, se o Trump fizer uma intervenção aí nesse caso do Ramagem e disser, não, esse aí tira da cadeia porque esse é nosso. Se o Trump fizer isso, a minha impressão é que facilita aqui para o Lula para dizer assim, olha aí, o amiguinho da família Bolsonaro quer dar guarida para bandido condenado lá nos Estados Unidos. Que é isso, né? O Ramagem, eles não falavam tanto de bandido, preso, presidiário. Bandido condenado, é o nome que se dá. Sim, né? total. É o bandido que participou de uma ação criminosa com previsão, inclusive, de assassinato de autoridades. Né? Então é bandido. Então, A própria fuga dele é a fuga de bandido, né? Fuga de bandido. Ele vai lá para Roraima, com a ajuda de um bando de garimpeiro. É uma cinta. É um roteiro de bandidagem pura. Né? de bandidagem, como disse o Silvério, que a gente tem que chamar. Mas essa fala do Lula, acho que mais cedo vocês mostraram, que a gente viu várias falas do Lula nessa entrevista. Ele foi irônico, falou, se o Trump se ele fizer intervenção aqui, eu acho que ele até me ajuda. Então, nesse caso do Ramagem... Vai voltar a falar sobre isso Vai também. falar um pouquinho para frente, né? O bolsonarismo fica aí numa encruzilhada, né? Se não fizer nada, tá abandonando o Ramagem lá preso. E aí fica mais um que eles abandonam no caminho, né? sim. É Carla Zambelli e tal. Se o Trump ajuda e tira da cadeia, o Lula fatura em cima, porque vai dizer assim, olha aí, é o Trump amigo deles dando guarida para bandido. É mais ou menos nessa linha que eu vejo. O Ramagem vira uma munição a favor da campanha do Lula nesse momento. É assim que eu vejo. Muito bom. E um bandido com informações privilegiadas, sensíveis, né? A gente não imagina, por exemplo, um ex-diretor da CIA fazendo ou do Mossad fazendo o que Ramagem está fazendo. O cara foi diretor da ABIN. Então, só isso atesta ainda mais o quão vira-lata é o bolsonarismo, o quão traidor da pátria é o bolsonarismo, porque até os agentes políticos estatais que comandam, que têm acesso às informações sensíveis da pátria, eles são traidores. Então, não há muito o que dizer, né? Esse foi um dos lados bons dessa atuação de Trump, foi que deixou tudo às claras. Né? Não há mais dúvidas, aquela bandeira dos Estados Unidos na Paulista jamais será esquecida. Então, pelo menos esse presente Trump nos deu, de tirar o véu dos vira-latas brasileiros. É muito importante essa sua fala, Silvério. Até é importante para o Brasil trazer o Ramagem de volta por isso, né? Assim que ele foi, assim, descobriram que ele estava foragido, os servidores da ABIN foi a primeira coisa que eles colocaram, né? A preocupação com esses dados sensíveis, com a ameaça à segurança nacional que era o Ramagem fora do Brasil e mais especificamente nos Estados Unidos. Agora é um cara ruim de serviço, né? Para quem foi chefe de serviço de inteligência, vai para os Estados Unidos e é pego porque o documento tá falho. Deixar vencer, não é? Vencer o visto. Ele com essa possibilidade, sei lá, vender algum segredo, inventar alguma picaretagem e se legalizar. Não, ele estava ali como alvo total do ICE, né? São uns vira-latas mesmo, né? Se você lembra que a direita brasileira na ditadura tinha quadros muito mais bem preparados do que o Bolsonaro. O que foi o governo Bolsonaro, né, gente? Assim, na saúde, na própria área de inteligência, como a gente vê agora, Pazuello, Ramagem, são umas cavalgaduras, né? Que era o termo que se usava antigamente, né? É um negócio de fim de mundo mesmo, né? Então, é bom para a gente lembrar o risco que a gente corre se essa gente ganhar a eleição. Né? É isso. Eu quero muito agradecer a presença do Silvério aqui no N2. Muito bom ter você com a gente também, meu querido. Obrigada e até uma próxima. Obrigado, Gabi. Me permita só me encerrar com um trechinho de poesia do grande Chico João Cabral de Melo Neto, que num determinado trecho de Morte e Vida Severina assim escreveu discutindo sobre a pertinência da vida. O mestre Carpina diz a Severino: Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais pular fora da ponte da vida. Eu não sei a resposta e se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando é essa que se vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta, Severino, que o espetáculo da vida.
Obrigado a vocês pela oportunidade e que a gente possa continuar lutando pela vida do povo brasileiro nesse momento de obscurantismo que infelizmente vivemos. É isso aí. Maravilha, Silvério. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Que luxo. Obrigada pelas palavras aqui também. Um momento Castro Rocha aqui. Foi, eu pensei nisso, Rodrigo. Foi um O bom Silvério, pensar. aliás, é muito fã do Castro Rocha. Até voltou o professor Ele tem Castro uma Rocha, sintonia muito forte com o professor. Agora, eu queria aproveitar, Rodrigo, que você trouxe aqui a fala do presidente Lula nessa entrevista sobre o Donald Trump, sobre eventualmente uma intervenção, para começar daqui a pouco a trazer o trecho dessa fala, né? Antes disso, eu só queria aqui lembrar que hoje tem Precisamos Conversar, Sim, né? daqui a Hoje tem pouquinho. Precisamos Conversar e a gente vai puxar uma conversa aqui com Juliana Baroni, Açucena e Sara Zara. Aliás, tem recado. A fofoca tem poder, ou se tem poder, né? A fofoca, Olha, gente. a prova que tem tanto poder é que o investimento da extrema-direita é mais em canal de fofoca do que outra coisa hoje em dia. E a pauta delas é exatamente isso, né? mostrando essa interação entre o bolsonarismo e os sites de fofoca. A extrema-direita e os sites de fofoca. É o melhor lugar para plantar fake eleitoral ou política tem sido lá. O ICL tem mostrado isso, inclusive, né? Essa maquinaria de espalhar fake news, a gente fica olhando para os canais tradicionais deles e eles já estão em outra. Eles já estão nos sites de fofoca. Sites não, nos canais, né, de fofoca. Aliás, tem um livro do Yuval Harari que ele diz que a fofoca é fundamental para a evolução humana. Verdade. Né? Da cooperação dos grupos, né? Pro bolso do Léo Dias também é muito bom a É muito fofoca, importante né? a fofoca pro bolso do Léo Dias. Ele levou quanto? 9 milhões? 10, quase 10. Quase 10 milhões, né? Então, Da turma do Vorcaro. Olha onde a fofoca... Fofoqueiro bem pago, né? fofoqueiro bem pago. remunerado. Bem remunerado. Vamos ver o recado do Precisamos Bora. Conversar? Vamos lá. Oi, gente, boa noite. O Precisamos Conversar de hoje vai debater sobre o alto cachê que Suzane Richthofen recebeu para fazer um documentário na Netflix. Polêmico, né? Também vamos falar sobre o conteúdo preconceituoso das novelinhas de frutas, sobre a intimidade feminina vazada nas redes e sobre o poder da fofoca disfarçada de notícia. É hoje, depois do N2 às 19 horas. Até já. Excelente, então, hein, gente? 7 horas da noite, o Precisamos Conversar, que você acompanha. Tem o grupo também do Zap, agora há pouco a gente falou do grupo do ICL. Tem o do Precisamos Conversar também, tá aí na tela, icl.com.br/Precisamos Conversar, para você ficar por dentro dos spoilers e de tudo. Essa da Suzana Richthofen também é boa, hein? A Suzana Richthofen vai receber um dinheirão para contar a história dela. Meio milhão, né? Sim. Assassinou os pais e saiu com $500 mil no bolso. Já teve o documentário também. Mas Ela aí já não era ganhou focado naquele... só nela, né? Mas também foi remunerada no outro. Então Naquele você passa a transformar o seu crime em arte e em dinheiro. É a monetização. Você monetiza o espetáculo do crime, do seu próprio crime. E muito boa essa conversa com a Rose Leonel, na verdade, da punição que é prevista pela Lei Rose Leonel, né, que é da pornografia de vingança. A Rose Leonel foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei na vida. Foi? Assim, muito curioso. Eu fiquei sabendo, eu não conhecia os detalhes da história, é impressionante, isso vai estar também no programa. É uma história bastante importante, assim, até para a forma como a gente lida hoje com esse assunto. Vamos lá falar sobre a entrevista do presidente Lula, comentando as intervenções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo mundo. A gente vai assistir a um trecho agora, quando ele é perguntado se ele tinha medo de, eventualmente, uma intervenção dos Estados Unidos nas nossas eleições brasileiras. Vamos assistir. Vamos lá. O senhor tem receio que os Estados Unidos queiram interferir na eleição brasileira agora em outubro? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Receio eu não tenho. Eu acho que ele me ajudaria muito se ele fizesse isso. Tenho lido aqui no Brasil mensagem do Trump dando um palpite na eleição de Honduras, na eleição da Costa Rica, na eleição... Ou seja, o que eu acho absurdo. É uma intromissão sem precedente na soberania de um país. Aqui, ele ainda não fez, mas os meus adversários têm um filho lá, sabe, que foi pedir para o Trump intervir no Brasil. Vamos chamar a nossa convidada, cientista política Lara favor. Mesquita, que vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Professora, boa noite. Boa noite.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A gente é que agradece, professora. Já repercutindo esse vídeo do presidente Lula sobre a intervenção, achei interessante a forma como ele aborda isso, foi bastante inesperado, na verdade. Começa com uma ironia, né? Começa com uma ironia, mas é uma preocupação, até principalmente pegando esse processo, né, de querer transformar aqui em narcotraficantes, né, facções criminosas brasileiras, e como isso poderia eventualmente abrir um espaço para o governo Trump interferir, mas nesse caso ele estava falando especificamente sobre eleições, mas, enfim, processo que já vem e não é nem só pensando na Venezuela, né, no sequestro de Nicolás Maduro. Eu acho que o presidente Lula, se ele olhar para os casos recentes onde o Trump e os Estados Unidos interviram, ele não tem razão mesmo para ficar muito chateado. Aconteceu agora com o Orbán, a gente viu no Canadá, outro país querer interferir na eleição pode mobilizar um sentimento nacionalista, de independência. Então, uma coisa é o que aconteceu na Venezuela, que não é interferir no resultado eleitoral, né? Que é você ir lá e retirar o presidente eleito, e aí a gente pode questionar a legitimidade das eleições venezuelanas. Elas não foram reconhecidas por nenhum país, ou pela maioria dos países do mundo, não foram reconhecidas pelo Brasil. O Brasil entende que o Maduro era um governante ilegítimo, mas ainda assim não apoiou a intervenção que foi feita lá. Mas isso é completamente diferente de tentar interferir num processo de eleições legítimas, competitivas e que não tem nenhuma ameaça de fraude. Então, eu acho que o Lula não tem que... qualquer intervenção do Trump pode jogar a favor do Lula e não contra. Acho que foi na Austrália também, né? Canadá foi o primeiro, né? Canadá foi logo... E nem era, né, professora, nem era ainda esse Trump imperador do mundo. Era um Trump ali até... Estava começando. Estava começando o seu trabalho sujo. Mas já tinha a ameaça de... Ele já tinha falado do Canadá como um novo estado. É verdade, sim. Já tinha o tarifaço. Mas tem o Orbán ontem, ninguém... né, assim, a Hungria estava indo para um processo de democracia iliberal, e o Orbán foi lá e reconheceu a derrota fragorosa da sua equipe, e o vice-presidente tinha acabado de passar pelo país. O Trump, no dia das eleições, deu uma declaração de que os Estados Unidos ajudariam economicamente a Hungria se o Orbán vencesse. Então não dá para dizer que ele é muito pé quente em eleição, não. Ele é uma espécie de Mick Jagger aí das eleições recentemente. Lembra da fase do Mick? Que fase, hein, Mick Jagger? Total. Ele ia assistir jogo, perdia o time dele. Onde ele aparecia, adeus. Agora, falou dessa ajuda, essa promessa de ajuda à Hungria. Na Argentina ele fez a mesma coisa. Não era eleição para o executivo, eleição parlamentares, eleição para o Congresso argentino. Lá acho que foi o único... Que deu certo, salvou, né, a economia argentina. Mas não foi eleição presidencial, né? Outro tipo de eleição. Agora, assim, do mesmo jeito que não dá para atribuir ao Trump a derrota do Orbán no domingo, né? A gente só está dizendo, olha, a manifestação dele não salva ninguém, né? Isso. Eu também não sei se dá para atribuir a vitória da Argentina só à manifestação do Trump. A gente pode pensar a vitória na Argentina dos candidatos apoiados, né, do partido do Milei, como a sociedade argentina, de certa maneira, referendando o governo que o presidente Milei estava entregando até aquele momento. Pode ajudar para alguns eleitores que já têm tendência a votar e reforçar a sua crença, sim, mas eu acho difícil dizer que é decisivo sem uma interferência mais direta, seja um aporte de recurso no processo eleitoral. Eu acho que a gente tem que ler com cautela. Eu queria, professora, só para assim, concordar, né, e só trazer mais um elemento aqui. O primeiro-ministro espanhol, o Sánchez, está numa ofensiva também, tanto contra Israel, crítico, né, ao massacre cometido por Israel, como contra os Estados Unidos, né? Não abriu as bases espanholas para a guerra,
disse que ia colocar a Espanha para vetar o apoio da OTAN aos Estados Unidos, e ele tem crescido nas pesquisas e recuperado, né, internamente também. Então, fazer esse enfrentamento ao Trump, em geral, favorece, né, os políticos que adotam esse caminho. Tem uma outra coisa, talvez valha a pena lembrar aqui, que a Giorgia Meloni, depois daquela história toda com o Papa, ela também, além de se colocar contra, ela suspendeu a parceria militar com Israel, né? Que é também assim, algo meio inédito vindo da extrema-direita, num momento como esse. Mas até hoje o professor Wagner Iglesias, hoje de manhã, analisando esse momento político da América Latina e fazendo um paralelo com a Europa, com os Estados Unidos, ele até disse que ele trouxe vários exemplos, incluindo esse da Giorgia Meloni, de como a Europa talvez esteja caminhando para diminuir, assim, para enfraquecer um pouco esse movimento da extrema-direita, né? Tomara, vamos esperar, né? Acho que ainda está começando esse movimento. Um movimento que estaria começando, exatamente. Não sei se a professora quer comentar também. Não, eu acho que a gente não pode não dá para atribuir o sucesso e o fracasso a um único ator. Eleição é um processo longo e complexo, então a gente tem que entender o contexto como um todo e pensar, esse ator pode ser decisivo em eleições que estão muito apertadas, a entrada desse ator pode fazer a diferença? Eu acho que substantivamente pouca diferença, mas no caso do Brasil, se fizer, tende a ser mais para atrapalhar os interesses da direita do que para favorecer. Aproveitando que eu comentei essa história da Giorgia Meloni relacionada ao Papa, hoje na entrevista o presidente Lula também criticou essas críticas do Donald Trump ao Papa Leão XIV e falou sobre aquela imagem de inteligência artificial em que o Trump aparece como Jesus Cristo, né? Tem esse trecho dessa fala, a gente vai assistir também. Vamos lá. Está correta a crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Eu disse para o Trump, não precisa ficar falando para mim que você tem o maior navio do mundo. Eu não quero guerra com você. A minha guerra com você é no argumento. Eu quero o poder da palavra para mostrar que nós estamos certos e você está errado. Aquela imagem de Jesus Cristo, aquilo sinceramente, aquilo não contribui com quem acredita no sistema multilateral, quem acredita na democracia. Aliás, não sei qual é a posição da professora, né, sobre se isso enfraquece ou não o Donald Trump. Ontem a gente falava com o Felipe Pena. Ele disse que achava que não, que era estratégia, né, que não poderia não enfraquecer a imagem do Trump. Internamente, né? Mas não sei, internamente, mas tem esses movimentos, até a Giorgia Meloni, né, enfim, se colocou contra. Tem alguns posicionamentos importantes acontecendo a partir daí, né? Eu acho, assim, eu particularmente não me sinto muito confortável para analisar se fortalece ou enfraquece, não é minha área de especialidade. Essas coisas podem ter um impacto no momento, a questão é saber se o Trump obviamente não pegou bem essa imagem, tanto que ele mesmo retirou a imagem que estava postada, né? Agora, isso vai ter um efeito de longo prazo? Ou as pessoas vão esquecer daqui a uma semana? Depende de como isso vai ser explorado no ciclo eleitoral, não só no ciclo da eleição presidencial daqui a 2 anos, mas nas midterm elections, né, nas eleições de meio de mandato de novembro desse ano, e também quantas outras ações pequenas que parecem inofensivas, mas que podem ir somadas e contribuindo para essa rejeição ao presidente. Se fosse esse único fato isoladamente, talvez não tivesse efeito nenhum. Serve ali, mobilizou, mudou o foco do debate para alguma coisa mais inofensiva e passou. Mas a soma de vários pequenos episódios pode consolidar no eleitor uma determinada maneira de ver, de enxergar e de avaliar o presidente que o prejudica eleitoralmente. Mas eu acho mais provável que isso seja esquecido até o ciclo eleitoral. Sim, pode ser. É que ontem a nossa avaliação era tentar saber... externamente parece que pegou muito mal, mas o professor Felipe Pena, que trabalha com essa questão da disputa de imagem, de linguagem e tudo, né, dizia, olha, mas o Trump estava falando lá para o público interno, para os católicos conservadores dos Estados Unidos, talvez para lá o efeito tenha sido outro. Enfim,
Realmente é uma avaliação complicada, talvez a gente queira esgotar agora aqui, né, professor? No New York Times diziam que os mesmos religiosos americanos não gostaram da imagem, por isso que ele tinha retirado. Mas, enfim, é difícil fazer uma avaliação sobre isso. Eu não sei se Chico Sá quer comentar também. Aliás, Chico Sá, né, te chamei, tem uma coluna do Chico Alves a respeito do posicionamento dos cristãos sobre essa imagem de inteligência artificial. Lá no nosso site, o Chico Alves escreve boas colunas, já fica a recomendação aqui. É curioso, assim, que fez efeito, ele retira diante da pressão que vem de dentro de religiosos do próprio MAGA, não são os religiosos de qualquer outro lugar, não, são dali do trumpismo, do trumpismo mais puro e tal. Então, ele dá o recado, depois retira, que é muito típico também da extrema-direita no mundo inteiro, né? Ele quis, acho que talvez, até no pacote de atingir o Papa, olha, eu sou acima de você. Então, porque ele faz essa guerra simbólica com o próprio Papa. Então, acho que ele dá o recado e depois retira para agradar a sua base. É por aí. Muito bom. Eu quero chamar aqui mais um trecho da entrevista com o presidente Lula para a gente fechar essa parte das entrevistas, né? Mas ainda tem muita notícia aqui para a gente comentar. Dele falando sobre as políticas sociais que deve trazer no próximo mandato e falando do mercado também. Vamos ver o que ele disse. Se você analisar o mercado da Faria Lima, eles sempre vão querer outro candidato. Porque eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. E eu quero fazer política de inclusão social. Então a gente vai ter sempre uma divergência. Muita divergência. Então, E eles não sabem que eu quero fazer muito mais. Eles não sabem que nós vamos fazer muito mais investimento em política de inclusão social, porque o povo brasileiro merece um pouco mais do que tem. Confrontou, de certa maneira, o mercado, pelo menos no discurso, né, professora? Sim, e eu acho que o presidente está marcando uma posição que é a posição clássica do PT, que é o que distingue a direita e a esquerda, né? Então, o que distingue a esquerda da direita. A nossa posição é que tem que priorizar a alocação dos recursos públicos na agenda social. Então, não é que o presidente está dizendo que ele é contra fazer ajuste fiscal, mas ele não quer fazer ajuste fiscal em detrimento dos benefícios sociais, que é a saída desejada pela Faria Lima, que, de outro lado, não apoia outras pautas de ajuste fiscal que seriam possíveis. A gente pode pensar, por exemplo, uma maneira da gente pensar em ajuste fiscal seria acabando com as deduções fiscais que vários setores da economia têm na folha de pagamento. Isso está onerando o executivo. Não, aqui a gente não quer. Quando o governo federal apresentou a proposta do IOF, eu não sou economista, não tenho condições de avaliar se aquela era a melhor proposta possível, mas são propostas para você tentar equilibrar o quadro fiscal sem necessariamente cortar nos benefícios sociais, que é a marca registrada desse governo. De outro lado, a gente tem que pensar se essa é a marca que vai trazer o retorno eleitoral que o presidente espera. Também acho que a sociedade está passando por um momento de transformações em que a gente tem toda uma geração que não conhece ou não tem mais memória do governo sem oferecer esses benefícios fiscais. E ainda que a manutenção dos benefícios não traga hoje retorno eleitoral, as pessoas não imaginam que seria a vida delas com corte desses benefícios, né, que é o contraponto. Então, mas eu acho que isso é a disputa política clássica, né? É aí que a gente está aí a gente está fazendo política com P maiúsculo. A gente está discutindo abertamente quais são as prioridades do país na alocação de um orçamento escasso. Isso. Perfeito. É o grande jogo, né? Disputa pelo orçamento. E eu acho que tanto quanto desmontar o Flávio Bolsonaro nas questões aí de ligação com o crime no Rio de Janeiro, é mostrar o que pode significar voltar para uma política econômica do Paulo Guedes. Sim. Isso eu acho que tem um efeito muito maior nesse público que ganha até 2
público não, né? Nesse eleitorado, né? Público é outra coisa. No eleitorado que ganha até 2 ou 3 salários mínimos, né? O que a professora estava dizendo aí, uma geração que acha que isso já está ganho. E a gente viu no governo do Temer e depois no governo do Bolsonaro que não está garantido para sempre, não, né? Então, BPC, a própria Previdência Social, que já se fala numa nova reforma previdenciária, não para fazer os militares se aposentarem mais tarde, como todo mundo, mas para penalizar as mulheres. Tem que contar essa história. Os caras querem botar as mulheres para se aposentar 3 anos depois. Isso tem que ser dito. Está faltando. Então o Lula começou, deu um passo aí nesse é interessantíssimo. Gente, desculpa interromper as análises, mas eu tenho uma notícia aqui que, se o pessoal não tiver sentado, sente. Porque o presidente nacional do PSDB, o Aécio Neves, acabou de dizer que convidou hoje o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, para disputar a presidência agora, em 2026. O Ciro disse que ainda vai avaliar mas saiu animado. O convite. Ele disse que a decisão depende do diálogo com aliados, mas que não descarta a proposta, segundo ele, diante da angústia com a situação do país. O Ciro já disputou o cargo 4 vezes, né? 98, 2002, 2018 e agora em 2022. E nenhuma dessas eleições ele teve uma votação muito expressiva, né? Mas movimentou o debate. Bastante, em alguns momentos movimentou bastante. Será que ele vem nacionalmente? Olha, ele tem uma eleição, ele tem mais chance no Ceará, né? Que está uma disputa ali, ele lidera, está meio empatado. Mas também há por falar em angústia, a grande angústia dele deve ser ele ter sido nomeado como candidato do Bolsonaro no Ceará. Ele é o candidato da família Bolsonaro. Isso é uma angústia para qualquer cidadão. A outra angústia é ser o candidato do Aécio Neves, também é uma angústia. Mas é maior ser candidato da família Bolsonaro. Professora, 30 segundos para a professora. Olha, é inegável que o Ciro tem a ambição de ser presidente da República e ele pode estar olhando para esse quadro e falar: o centro está muito esvaziado, olha o que aconteceu, né? Assim, no mundo a gente vê que quando tem uma aliança unindo o centro com a esquerda ou unindo o centro com a direita, a Polônia, a Hungria, as experiências recentes, tem alguma chance da gente derrubar a extrema direita. Será que essa é a minha chance? A questão o PSDB tem grana para financiar a campanha presidencial do Ciro Gomes, né? O partido está pequeno, tem uma parcela pequena do fundo. Para o PSDB é estratégico, porque o partido está morrendo. E como o partido vai ter poucos candidatos nos governos estaduais, um candidato a presidente pode ajudar a puxar a votação para deputados federais. Então eu entendo a estratégia por trás do Aécio. O Ciro vai ter que pesar. Eu vou arriscar sabendo que a probabilidade maior é de perder, ou eu vou tentar aqui num jogo mais seguro no Ceará, sabendo que não está ganho, mas aqui a competitividade é maior. Exatamente. Professora, que prazer ter você aqui com a gente no N2. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês. Boa noite. Prazer é nosso, boa noite. Trazer o resultado da nossa enquete, né? A tensão entre Senado e STF pode prejudicar a Lulinha no eleitoral? Ficou bem equilibrado, hein, gente? 44% não, vai dar Lula de qualquer jeito. 30% sim, poderes precisam ser unidos. E 28% deixa o pau torar e vamos ver. O Chico eu votei nessa pela graça da parada, né? Ficou bom. Deus. Chico Salles. Não vou perder uma chance dessa. É isso, muito bom. E agradecer também a todos que nos acompanharam aqui no nosso chat: Bianca Mavi, Maurício Santos, Francisco Cruz, Rita de Cássia, Luciana Xavier e o grande elenco do nosso chat aqui que comentou e participou ao longo deste programa. E, claro, também a nossa mesa. Até amanhã. Até amanhã, Rodrigo, Gabi. Chico, até amanhã. Boa noite a todos. Vamos de Precisamos. Oi, aqui é a Gabriela Varela. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você tem certeza de que escolhe tudo o que você vê na internet? No dia 28 de abril, às 8 horas da noite, o ICL vai realizar o Dia D da Soberania Digital. A gente vai explicar como as Big Techs organizam o debate, como os algoritmos funcionam e qual é o impacto disso na sua vida. Se você se importa com democracia e com o futuro da informação no Brasil, essa conversa é para você.
O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.